Olá, saúde e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui para falar um pouco sobre o destino do mundo, nesses 10 dias de oração que vão concluir com as 10 horas de jejum. Ao olharmos hoje para o nosso sistema, nós podemos ter a impressão de que o mundo está fora de controle. São guerras, são catástrofes, são inversão de valores e podemos concluir do ponto de vista humano que de fato o mundo está fora de controle. Porém, no aspecto divino, o mundo não está fora de controle. Deus tem controle de tudo, de absolutamente tudo, porque nada acontece sem que Deus tenha provido uma solução ou que Ele não tenha revelado a evolução dos acontecimentos. Uma das mais notáveis profecias da Bíblia está relatada no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Fala de um sonho que teve o rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho, porém ele se esqueceu do sonho e decidiu então que seus sábios deveriam revelar a ele o sonho e também dar a interpretação. Os sábios foram convocados, porém não tinham naturalmente condição de contar o sonho que o rei teve, sendo que o próprio rei esqueceu do sonho, e muito menos dar a interpretação. Por causa disso, o rei ficou irado e decidiu que iria eliminar todos os sábios, e entre os sábios de Babilônia estavam Daniel e seus amigos que haviam sido deportados de Jerusalém e estavam em fase de educação para servir ao rei. Quando a notícia chegou a Daniel, e também ele seria um dos que estariam entre os mortos, ele pediu uma audiência para com o rei para que pudesse levar ao rei a interpretação. Então ele e seus amigos oraram e Deus revelou então a Daniel o sonho do rei, e Daniel então foi até o rei para lhe dizer o que ele havia sonhado e qual era a interpretação. O rei sonhou com uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, tinham partes do corpo de bronze, de prata e pernas de ferro. E começou a dar ao rei a interpretação da evolução dos reinos que viriam a partir de Babilônia. Babilônia era a cabeça de ouro. A riqueza de Babilônia era algo assim incalculável. Era uma cidade inexpugnável. Conta-se que os muros de Babilônia tinham 60 metros de altura e a largura era tão intensa que poderiam cavalgar e ter carruagem sobre a sua largura. Nabucodonosor entendeu que era uma impossibilidade que aquilo fosse ser conquistado. Ocorre que, segundo a previsão de Deus, viria um segundo reino mundial, que seria os medos e os persas. E ali, através de Ciro, no dia em que Belsazar dava uma festa, eles conseguiram invadir a cidade e assumiram o poder. Porém, o poder não durou muito tempo, mas era um poder mundial. Logo depois viria o terceiro reino. Esse agora era o reino da Grécia. Na planície de Dura, a Grécia enfrentou os medo-persas e Alexandre o Grande foi vitorioso. E a partir daí Alexandre passou a conquistar tudo onde ele chegava. E foi um grande império grego. Mas a profecia falava das pernas, as pernas de ferro, que esmiuça tudo, se referindo ao reino de Roma. Os romanos dominaram os gregos e se mantiveram no poder por muitos anos, como um grande império mundial. Porém, aos pés da estátua falam de dedos misturados com barro e ferro, onde não há liga. Isso demonstra aí a dissolução do reino romano. O Império Romano foi se dissolvendo e se transformou em 10 reinos que hoje constituem parte da Europa que nós conhecemos. O fato é que a sucessão de reinos foram descritas por Deus. E o Senhor disse também na sua revelação que após o Quarto Império, os reinos, não haveria mais um reino mundial. Por quê? Porque barro e ferro não se unem. Embora Carlos Magno, Napoleão Bonaparte e o próprio Hitler tenham tentado
determinar um novo império, isso porém não foi possível e não é possível pela profecia, não será possível até que aconteça algo aqui próximo do fim, ou exatamente no fim, como nós quisermos, conforme está revelado em Apocalipse, quando os reis da terra darão seu poder e sua autoridade à besta, e ela então por algum tempo terá um reino ou um império mundial. Isso antecede naturalmente aquela pedra do sonho de Daniel no capítulo 2. Aquela pedra que virá com força e destruirá os pés da estátua, e por consequência toda a estátua. Estará estabelecido então um reino eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver pela evolução de todo o sistema que nada está fora de controle. Tudo tem ocorrido no seu tempo determinado. E Deus determinou um tempo que com justiça há de julgar o mundo. Porém, nós que estamos aqui no processo de espera, precisamos, através da história, acompanhar a evolução e saber que não somos um barco à deriva. Nós, crentes, que seguimos o Senhor Jesus, que temos como âncora a Bíblia, não somos um barco à deriva. Deus está no controle de todas as coisas. E é chegado o tempo em que aquela pedra deverá atingir os pés da estátua. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, ele saiu do altar de sacrifício, a cruz, e foi para o primeiro compartimento do lugar santo. Em 1844, ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. E não tem nada além do lugar santíssimo, senão sair dele. E nós entendemos que há um juízo em andamento e o Senhor Jesus sairá dele voltando para a congregação. Então não existe nada além do Santíssimo, senão voltar. E ele voltará para dar ao seu povo a recompensa. Portanto, confiemos na firme palavra do Senhor. Leia o capítulo 2 de Daniel com atenção. Aliás, leia todo o livro de Daniel. Leia o livro do Apocalipse, leia a Bíblia e você verá, como eu tenho visto e creio, que nós não estamos à deriva. Nós temos um Deus que tem nas suas mãos o destino do mundo, porém ele vai revelando isso na história. E a história mostra que nós estamos realmente não no tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. Que Deus nos conserve, que possamos manter a nossa fé viva na palavra de Deus e que busquemos, através do Espírito Santo, força e fé para que possamos aguardar com paciência, porque essa é uma característica do povo nos últimos dias. Porque a Bíblia diz no Apocalipse, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem guiado todo o processo durante o passado e até o presente. Que possamos crer no Senhor, acreditar que a vitória está assegurada pelo poder e pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, mas vamos, acima de tudo, confiar no nosso grande e maravilhoso Deus. Que Deus nos conserve em paz e nos dê a vitória hoje e sempre. Amém.